Você sabe o que é vício de iniciativa e vício de inicialidade no processo legislativo? Pois é, pessoal, Direito Constitucional na Veia. Sou eu, professor Pedro Barreto, em mais um episódio do Você Sabe o que é? Hoje, Direito Constitucional. Então, eu pergunto, você sabe o que é vício de iniciativa e vício de inicialidade? Vem comigo. Bem, pessoal, o vício de iniciativa é um vício formal que compromete a constitucionalidade, a validade da tramitação de um projeto de lei que pode vir a ser aprovado e virar lei. O vício de iniciativa é um vício que ocorre logo no início, na etapa de propositura. É quando alguém que não tem legitimidade, não é legitimado a apresentar o projeto, o apresenta. Você tem um vício de iniciativa, um vício na pessoa de quem está iniciando, dando o pontapé inicial, disparando o gatilho de uma possível tramitação de um projeto de lei direcionado a, quem sabe, tentar virar lei. Quem propõe o projeto, propõe para vê-lo aprovado. Então, quando a gente fala do vício de iniciativa, nós estamos falando que alguém que não tinha legitimidade para apresentar o projeto de lei fez sua apresentação. Esse projeto não deve sequer ser objeto de deliberação. Deve ser detectado ali já de início, nas comissões que atuam nas etapas pré-deliberatórias, que há um vício de propositura, um vício de iniciativa. Quem iniciou o processo legislativo apresentando um projeto não tinha autorização constitucional para tanto. Quando isso ocorre, nós temos uma inconstitucionalidade formal que vicia toda a eventual continuidade, que, repito, sequer deve ocorrer, toda a eventual continuidade de uma tramitação de um processo legislativo já segue viciada. E esse vício, o vício de iniciativa, é um vício insanável, tá, pessoal? Não tem como sanar uma eventual aprovação do projeto pelos deputados porque entenderam que é bom, uma aprovação a posteriori no Senado porque os senadores gostaram do projeto, uma sanção ao projeto feita pelo presidente, dando a sua aquiescência, sancionando para promulgar a lei, isso não sana o vício. O STF tem jurisprudência robusta, acompanhando a melhor doutrina de que a inconstitucionalidade formal, culminada ali quando ocorre o vício de iniciativa, ela é insanável. A lei, caso nasça, ignorando-se esse vício de propositura, ela será inconstitucional, nula e não terá aptidão para gerar direitos e impor deveres. Deixa eu te dar dois exemplos muito comuns de vício de iniciativa. Imagine que certo órgão ou certa autoridade, não autorizada pela Constituição, apresente um projeto de lei. Alguém que não recebeu autorização constitucional para tanto, se dirigiu ao Congresso e apresentou lá um projeto de lei. Só podem apresentar projetos de lei ao Congresso Nacional aqueles que recebem a autorização do Constituinte no artigo 61 da Constituição. Deputados, senadores, comissões parlamentares na iniciativa conjunta, e não sendo alguém de dentro do próprio parlamento, um deputado, um senador, uma comissão parlamentar, somente o presidente da República, o procurador-geral da República, o STF, os tribunais superiores ou o povo por iniciativa popular. Então imagine você que um órgão, um agente público, em particular, uma autoridade que não se enquadra no rol daquelas pessoas, daqueles órgãos e entidades listados no artigo 61, apresenta um projeto de lei ao Congresso Nacional, haverá um vício de iniciativa. Se esse projeto não for de imediato arquivado e, ao contrário, por um descuido, por alguma falha, não se percebeu o vício de iniciativa, esse projeto tramitar, toda a tramitação é viciada e nós estaremos diante de uma inconstitucionalidade formal. Então imagine você que o CNJ, que o Conselho Nacional do Ministério Público, apresentaram um projeto de lei ao Congresso Nacional. Eles podem? Não. Só quem pode apresentar projeto de lei ao Congresso Nacional, não sendo o deputado, senador, comissão parlamentar, é o presidente da República, o procurador-geral da República, o STF, os tribunais superiores e o povo por iniciativa popular. O CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, não tem essa legitimação. Poderia um comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, o advogado-geral da União apresentar projeto de lei, o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, o ministro da Fazenda? Não. Ainda que o tema, objeto desse projeto, tenha conexão, tenha congruência com a sua atividade fim, não podem. A Constituição seleciona quem pode fazer isso, e quem não recebeu dita autorização não pode se alvoroçar para pretender fazer aquilo que o Constituinte não permitiu.
Então, nenhuma autoridade pública, por mais importante que ela seja, por mais nobre que seja o cargo que ela ocupa, nenhum órgão ou entidade pública, por maior que seja a sua grandeza, poderá apresentar um projeto de lei ao Congresso Nacional para tentar disparar um gatilho que impulsiona uma possível mudança no direito objetivo brasileiro, na legislação nacional. Não pode. Só pode apresentar projeto de lei presidente, PGR, STF, tribunais superiores, o povo por iniciativa popular, deputados, senadores, comissões parlamentares. Alguém que não se enquadra nesse rol foi lá e apresentou vício de iniciativa, insanável, inconstitucionalidade formal. Um outro caso muito comum do vício de iniciativa é quando uma determinada autoridade que é legitimada a apresentar o projeto, uma autoridade que está, por exemplo, no artigo 61, o PGR, o presidente da República, um determinado órgão ou entidade que ali se encontram, o STF, os tribunais superiores, o povo por iniciativa popular, um deputado, um senador, eles são legitimados, mas às vezes ocorre o vício de iniciativa por quê? Porque eles apresentam um projeto de lei sobre determinada matéria para a qual o Constituinte estabeleceu uma reserva privativa de iniciativa apenas para um deles e não para todos. E alguém que não é aquele para quem se concedeu a reserva privativa de iniciativa se alvoroçou a entregar o projeto de lei, tentando disciplinar matéria que somente um tem legitimidade privativa para iniciar a tramitação do processo legislativo. Deixa eu te dar um exemplo. Caso se queira fazer uma lei para alterar o Estatuto Nacional da Magistratura, o que tem que ser feito por lei complementar, inclusive, a iniciativa do projeto é do STF. O artigo 93 da Constituição assegura iniciativa privativa do STF para projetos de lei que devem ser aprovados como leis complementares para criar ou modificar o Estatuto da Magistratura. Não pode o presidente, não pode um deputado, não pode um senador, não pode o PGR, não pode o STF, não pode os tribunais superiores, quiçá muito menos o povo por iniciativa popular pretender alterar as normas do Estatuto Nacional da Magistratura. Uma alteração em dita lei que traz o Estatuto Nacional da Magistratura só pode ser feita se for aprovada uma lei complementar proposta por um projeto de lei de iniciativa privativa do STF. Então eu posso ter alguém que é legitimado a apresentar projeto de lei, estando no artigo 61, que não pode apresentar projeto de lei em certa matéria, porque para essa matéria o projeto de lei tem iniciativa privativa de outra autoridade legitimada, percebeu? O exemplo clássico é o do artigo 61, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, em que se estabelecem ali matérias de iniciativa privativa do presidente da República. À guisa de exemplo, só o presidente pode apresentar projeto de lei para alterar o efetivo das Forças Armadas, fixar, modificar o efetivo da Marinha, Exército e Aeronáutica. Só ele pode fazer isso. Se um deputado, um senador, uma comissão parlamentar, o próprio STF, tribunais superiores, o PGR, o povo por iniciativa popular apresenta um projeto de lei direcionado a modificar o efetivo das Forças Armadas, haverá um vício de iniciativa, posto dita prerrogativa é privativa do presidente da República, artigo 61, parágrafo 1º, neste exemplo, inciso 1. Tudo bem? A criação de órgãos públicos na administração direta federal, a extinção de órgãos públicos na administração direta federal, a criação, a extinção de ministérios, por exemplo, tem que ser por lei, e essa lei tem que emanar de projeto de lei, de iniciativa que é privativa do presidente da República. Nenhuma outra autoridade pode apresentar projeto para tal fim. Percebe? Bom, acho que agora ficou claro para você o que é vício de iniciativa no processo legislativo. O que é vício de inicialidade? O vício de inicialidade é um vício de começo, de início. Quando você encaminha um projeto de lei para o Congresso Nacional, o Congresso é a única das casas legislativas da Federação que tem estrutura bicameral, formada por duas casas, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado. O projeto tem que ser aprovado nas duas, então ele tem que começar e iniciar em uma e terminar na outra. A Constituição estabelece uma obrigatoriedade de inicialidade, de início de alguns projetos na Câmara. Então, quando um projeto de lei é apresentado pelo presidente da República, pelo STF, pelos tribunais superiores, por iniciativa popular, ele tem que iniciar na Câmara. É uma reserva de inicialidade. Se por um equívoco, um projeto de lei de iniciativa do presidente da República, do STF, dos tribunais superiores, do povo por iniciativa popular, se inicia no Senado, haverá uma inconstitucionalidade formal. Não no vício de iniciativa, mas no vício de inicialidade. A inicialidade é a expressão que a gente usa para indicar a casa que tem que fazer a primeira deliberação, a casa na qual devem se iniciar os trabalhos na tramitação do projeto de lei, na construção do processo legislativo. Então, projetos de lei de iniciativa de senadores se iniciam no Senado.
Projetos de lei de comissões parlamentares de senadores se iniciam no Senado. Projetos de lei de deputados federais ou comissões parlamentares de deputados se iniciam na Câmara. Projetos de lei do presidente da República, do STF, dos tribunais superiores e do povo por iniciativa popular se iniciam na Câmara. Se esses projetos que a Constituição obrigatoriamente impõe que se iniciem na Câmara vierem a se iniciar no Senado, nós teremos um vício de inicialidade, provavelmente não de iniciativa, porque quem poderia apresentar o projeto, iniciando tudo, podia, era legitimado. Então não tem vício de iniciativa, de propositura. Quem iniciou tudo ao apresentar o projeto tinha legitimidade para tanto. Mas apresentado o projeto, onde deve se iniciar, começar a primeira tramitação, já que o Congresso é bicameral. Nesses casos de deputados federais apresentando o projeto, comissões parlamentares de deputados, presidente, STF, tribunais superiores e o povo por iniciativa popular, tem que iniciar na Câmara. Não iniciou na Câmara, vício de inicialidade, inconstitucionalidade formal, vício insanável, a eventual lei que surja é nula, sendo flagrantemente inconstitucional. Tudo bem? Eu acho que agora você aprendeu, né? Agora você já sabe o que é vício de iniciativa e vício de inicialidade no processo legislativo constitucional. Chamo sua atenção para a leitura do artigo 61, leitura do artigo 64 e leitura do artigo 67 da Constituição, que tratam dessa matéria que a gente cuidou aqui, tá bom? Aguardo vocês em outros vídeos. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal Pedro Barreto, no canal do YouTube OAB no Alvo, um canal maravilhoso, eu também coloco conteúdos lá. Então os canais Pedro Barreto, OAB no Alvo, aqui no YouTube, se inscreva em ambos, deixa um like nesse vídeo e eu te aguardo em outros episódios do nosso quadro Você Sabe o que é? Até a próxima!